Dias, mas respondeu com estrondo às palavras de Pinto da Costa e também de Vítor Pereira. João Gabriel respondeu ao mais baixo nível, aliás, não me espanta. Este foi o mesmo, isto está no meu fundo, por isso. As declarações, esta conferência de imprensa de João Gabriel, este foi o mesmo senhor que apresentou garbosamente a taça Lúcio e Batista, quando o Benfica ganhou daquela forma ao Sporting a taça da Liga, e que montou aquela conferência de imprensa exibindo a taça como um troféu extraordinário, cheio de mérito esportivo. Eu julgo que esta conferência de imprensa diz mais sobre Jorge Gabriel, sobre João Gabriel, do que sobre as pessoas que ele pretende falar, muito sinceramente. Acho que ele ofende as pessoas, acho que ele está muitas vezes no limite da difamação, diz coisas impensáveis, não lhe vou dar esse tempo de antena repetindo-as, mas diz muito sobre ele. E diz muito sobre uma coisa que ele não consegue ter, que é a capacidade para atribuir mérito às conquistas dos outros. João Gabriel monta esta conferência de imprensa, ou Benfica monta, enfim, suponho que seja o Benfica, para supostamente falar da campanha que teria sido orquestrada, que ele, enfim, apelida de abjeta e outros adjetivos, depois do roubo sem violência que aconteceu no Estádio da Luz, no jogo Benfica-Sporting. E João Gabriel tenta provar o contrário, portanto, que daquela semana o que houve, uma tentativa de manipulação, de dizer que nada daquilo tinha acontecido. Pois, a verdade é que ele não fala em nenhum momento, esta conferência de imprensa, fala dos lances do Benfica Sporting. Claro que não fala. Dos 3 penaltis e das 2 expulsões, ele não fala. O que é que fala? Fala do Futebol Clube do Porto. Como é hábito, fala do Futebol Clube do Porto. É normal. Revelando o quê? Uma enorme incapacidade para reconhecer o mérito desportivo indiscutível das várias conquistas nacionais, europeias, internacionais, mundiais do Futebol Clube do Porto nas últimas décadas. Isso é absolutamente lamentável. Depois passa ao vídeo e resolve apontar alguns casos de penaltis, supostos penaltis que terão existido e que o João ainda há pouco citava, dizendo que isso terá incomodado muito o Porto. A mim não me incomodou nada, porque a minha opinião sobre os lances é a seguinte. Ele fala que, enfim, num Braga-Porto teria havido um penalti do Alexandre. Eu concordo, já disse aqui, acho que é um penalti do Alexandre. Depois fala na 11ª jornada que o Alexandre comete penalti, para mim é bola na mão, portanto não há penalti nenhum. À 12ª jornada diz que há 2 penaltis, um deles do Mangalá, num jogo com a Vitória de Guimarães. Eu assumi na altura que havia um penalti, numa altura em que o Porto ganhava 4-0 aos 77 minutos. Houve um penalti do Mangalá que não foi marcado. Depois fala que à 20ª jornada houve uma placagem do Otamendi num penalti fantasma, enfim, que nem percebo onde é que ele saca que ele pertence ao penalti, e acaba com a sua coroa de glória, que é um penalti contra a Vitória de Setúbal na 22ª jornada, na anterior, por uma bola que vai ao braço de Danilo quando ele tem, enfim, falam em 6 ou 7 penaltis, 2 deles são de facto penaltis, os outros não são. Compreendo o desespero, porque é impossível justificar os 3 penaltis e as 2 expulsões perdoadas na Luz contra o Sporting. É impossível justificar o penalti mal assinalado no Beira-Mar Benfica. É impossível justificar o penalti mal assinalado no Benfica Académica aos 90 mais 4 minutos. É impossível justificar os vermelhos que ficaram por dar André Gomes e Maxi Pereira no Benfica Vitória de Setúbal. O Benfica ganhou 3-0, mas existiram, já que ele fala nos 4-0 do Porto Guimarães. É impossível justificar os vermelhos de Matic, não mostrados a Matic e a Maxi no jogo da Luz contra o Porto, pelo Sr. João Ferreira, não sei se conhecem. É impossível justificar a expulsão inacreditável do Ace do Braga em Braga e do Dugolão logo na primeira jornada na Luz contra o Braga. Isso é impossível justificar. Como também não consegue falar, obviamente, porque é incapaz de justificar esse mérito desportivo, que ficaram 2 penaltis por marcar na primeira jornada do Porto contra o Gil Vicente, por Duarte Gomes, não sei se conhecem. Um penalti não assinalado do nível de Saloclera no Rio Ave Foco do Porto, do Sr. Bruno Esteves. Os 3 penaltis não assinalados no Porto Nacional, do Sr. Rui Costa. O penalti não assinalado no Porto Vitória Guimarães, por mão do Nudiai. O que o Sr. João Gabriel consegue referir, de facto, é que o Benfica, certamente não esquecerá, o ano passado perdeu a Liga por causa de um fora de jogo do Maicon. Isso é que ele não esquecerá. Isso para ele já não é mérito desportivo. Aliás, eu trago aqui uma capa da bola que não desmente. O ano passado, o Sr. João Gabriel dizia: título do Foco do Porto é um tributo
dos árbitros. A classificação deste campeonato está aldrabada. Benfica, num dos mais ferozes ataques à arbitragem. Este senhor, que baseou uma entrevista toda na bola, num fora de jogo não assinalado da Maicon, esquecendo que o Cardoso tinha jogado voleibol, handebol, ou o que seja, com 2 mãos antes, fez o ano passado isto, vem agora traçar este compêndio anedótico de casos sobre o Futebol do Porto, queixando-se inclusivamente da comunicação social, que é a coisa mais risível. O Benfica a queixar-se da comunicação social. O Benfica a queixar-se. Eu não queria acreditar. Ele mostrou várias capas da bola, deste jornal. Eu mostro uma, mostro 2, aliás, da bola. A forma como a bola trata o Benfica. O ano passado, no fora de jogo do Maicon, que realmente existiu, depois do vôlei do Cardoso, fora de jogo titulava a bola. Este ano, depois de 3 penaltis e de 2 expulsões não concretizadas no jogo Benfica-Sporting, que praticamente decide o título, obra de arte. Obra de arte. Mas o Sr. Gabriel queixa da comunicação social. Só um segundo para mostrar uma coisa, porque eu tinha esperanças que... Enfim, eu diferencio a esperança da ilusão, ainda assim. Mas eu tinha alguma ilusão que o Porto ainda pudesse, enfim, ganhar este campeonato, discutir no Dragão e tal. Mas eis que hoje abro, precisamente, a bola e ao ler notícias soltas vejo aqui sobre a Vitória de Guimarães, isto escrito está aqui, podem filmar, tem um jornalista que diz sobre a Vitória de Guimarães. Além destes encontros, um rol de encontros que o Vitória de Guimarães terá a disputar, existe também a garantia de que os minhotos vão disputar a Supertaça frente ao Benfica, jogo que habitualmente abre o calendário das provas profissionais em Portugal e que se realiza na primeira quinzena de agosto. Existe a garantia. Portanto, de facto, se dúvidas eu tinha que isto já estava atribuído, a bola tirou-me essas dúvidas. Ao Sr. João Gabriel falta uma coisa muito simples. Humildade. E em relação ao Sr. João Gabriel e em relação às conquistas do Porto e às conquistas do Benfica, há que ter a noção que é muito, muito importante, neste tipo de conferências de imprensa, aprender a separar o lixo. Isso é uma coisa que os meus pais me ensinaram já há uns bons anos. Rui Oliveira Costa, tem ou não razão